Olá, hoje nós vamos falar sobre a prática clínica, né? Qual a atuação do psicoterapeuta na prática clínica, o que envolve essa prática clínica, os pontos que a gente precisa ficar atento quando está atendendo o paciente, mas também olhar para a gente, também olhar para o psicoterapeuta, o que esse psicoterapeuta tem que também estar atento a si próprio. E vamos puxar também um pouco para a alquimia, porque o Jung fez algumas considerações também em relação à alquimia, de como são esses processos alquímicos, alguns processos alquímicos dentro do atendimento terapêutico, né? Então é importante a gente estar olhando para esses aspectos também, né? E estar pensando que vai acontecer isso, como o vaso alquímico vai ter ali vários processos, várias etapas, né, dentro da alma, da psique, que vão estar sendo descobertas, vão ser mortificáceos, vão ser calcináceos, mas vão ser soluços também, né? E vem também com essa possibilidade de uma conúncio, que vai unir os opostos que antes não estavam unidos ou estavam promovendo o caos porque não tinha harmonia na comunicação. E essa comunicação também vai fazer todo sentido também para a relação entre o terapeuta e o paciente. Mas antes de eu começar propriamente a teoria da prática clínica, eu quero pontuar dois pontos que rodeiam essa prática clínica que o Jung falou também nos livros dele e que envolve muito essa realidade da clínica psicoterapêutica, que é a percepção do sofrer e a percepção do problema, né? A gente tentar entender o sofrer como o Jung tentou trazer para a gente, e ao mesmo tempo o problema, porque são dois conceitos que são envolvidos por muitas percepções populares e até mesmo às vezes a filosofia não traz tanto na percepção que o Jung quis trazer. Então é importante a gente perceber esses dois aspectos que fazem tanto parte da psicoterapia, da realidade psicoterapêutica, né? E que a gente fala pouco. O Jung, quando fala de sofrer, ele fala que sofrer não é doença, mas o polo oposto normal da felicidade. Então é interessante a gente pensar por esse lado também, essa percepção do sofrer. Porque a gente às vezes pode pensar que o sofrer vai estar só relacionado a trauma, a estresse, a depressão, até mesmo a questões da psicopatologia propriamente dita. E a gente não nota que o sofrer está relacionado a essa questão de falta dessa realidade de felicidade ao redor desse paciente. Dentro dessa sensação da alma que não tem a sensação de felicidade, que há uma ausência de felicidade. E aí a gente está falando de uma felicidade não só filosófica, nem só popular, na percepção popular, mas na percepção de felicidade para aquele sujeito que está diante de nós. E a outra questão que ele fala é a questão do problema, que sempre que a gente fala de paciente, de psicoterapia, também remete a uma questão de problema. Qual o problema dessa pessoa? O que essa pessoa está trazendo enquanto problema para ser tratado dentro da psicoterapia, do setting terapêutico, né? E a gente às vezes traz muito esse conceito de todo mundo tem problema, a gente vê muito como uma questão muito universal, que é até arquetípica. Sim, existe a percepção arquetípica, mas tem mais do que isso por detrás, né? E também não tem só a percepção, vamos dizer assim, médica, porque também a psicologia veio aí muito envolvida por esse universo da medicina. Então, às vezes, fica muito relacionado a uma questão, às vezes, de problema físico, que quando é um problema físico, é óbvio, porque está claro no corpo que existe aquele problema, né? Mas quando a gente fala de um problema da psique, da alma, não está óbvio, tá
ali implícito, e a gente vai ter que cavar junto com o paciente aquela realidade de problema que ele está falando que existe e que ele não consegue entender. Então Jung fala o seguinte sobre o problema: os problemas, portanto, nos compelem ao estado de soledade e orfandade absoluta. Somos obrigados a nos tornar conscientes. Cada problema, portanto, implica a possibilidade de ampliar a consciência. Queremos certezas e não dúvidas. Então, quando Jung fala todo esse universo do problema, ele fala de uma coisa que a gente precisa estar atento. O paciente, quando está procurando o psicoterapeuta, ele está falando que ele precisa de alguém para tentar resolver aquele problema que sozinho ele não está conseguindo. E fora da psicoterapia, ele pode ter tentado outras pessoas que, quando ele ia expor aquele problema, ou porque a realidade dele também, social, que envolvia ele, não dava a ele esse suporte de acompanhamento, de cumplicidade, de lealdade e de não julgamento, né? E aquela pessoa está falando para você, quando ela traz um problema, que ela está se sentindo órfã, que ela está se sentindo sozinha para lidar com aquilo, que ela não está achando ninguém para ajudá-la a resolver aquela situação. E é para isso que ela está procurando um psicoterapeuta. O psicoterapeuta precisa estar envolvido nessa questão também, nessa realidade de uma pessoa que se sente só ao lidar com o problema que ela quer trazer, o que ela precisa trazer para a psicoterapia. Então, mas ao mesmo tempo, tem uma coisa boa quando ela traz essa possibilidade, quando ela se dá essa oportunidade de procurar o problema, de tentar resolver o problema na psicoterapia. Isso é um indício de que aquela psique está disposta a ampliar a consciência sobre ela mesma, sobre as realidades que ela traz, sobre a percepção de si, né? E direcionar nesse caminho que o Jung fala muito, que a vida e o processo terapêutico, que é um colaborador do processo da individualidade do sujeito, né? E também dessa totalidade da psique, ter mais consciência dos conteúdos internos, complexos, sombras e às vezes até, vamos dizer assim, tesouros que estão escondidos naquela psique e que ela não conhece, pensa que não existe, ou como está disfarçado, ela acha que é algo muito ruim, como numa caverna, né? Que você entra e você só acha que tem só aquele monte de pedras, né? De colunas sem graça. E à medida que você for entrar em uma caverna, cada uma pode te apresentar coisas interessantes, que podem ser positivas, agradáveis, e outras que não vão ser agradáveis, né? E por outro lado, montanhas que também escondem ouro e pedras preciosas. Mas se você não cavar aquele morro, você não vai descobrir isso. Então, é essa questão também que traz essa ampliação da consciência. É você tentar descobrir também os ouros, os tesouros e os diamantes que aquela psique tem, junto com aquele paciente que te procurou e que está se sentindo muito órfão diante das questões de vida dele, que ele não está conseguindo lidar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai lidar com uma realidade da psique que geralmente é como o paciente está no início da psicoterapia. É o que faz o paciente também ficar impulsionado a procurar psicoterapia. E essa realidade é o que o Jung chama de estagnação da psique. O que seria a estagnação da psique? O Jung fala o seguinte: é quando o meu consciente encalha por não encontrar saídas viáveis. Minha alma inconsciente vai reagir a esta estagnação insuportável. Ou seja, né, o que está trazendo o paciente ali para aquela busca do processo terapêutico, da psicoterapia,
é uma sensação de estagnação da psique dele, que ele não está mais suportando, mas ele também não está sabendo lidar com isso. E aí, como que ele vai lidar com isso sozinho? Ele também não sabe. Ele sozinho não está conseguindo achar esse caminho. Essa estagnação já é insuportável, chega a essa condição de ser tão insuportável que ele não aguenta mais ficar nessa condição. E ele precisa da ajuda do terapeuta para lidar com isso. E aí, qual vai ser o processo que o psicoterapeuta vai estar fazendo com esse paciente, né? Para acabar com essa estagnação. Seria o processo de quebra da estagnação, que o Jung fala de você ajudar o paciente a simbolizar também, né? Porque ele tenta geralmente tudo isso muito pelo meio da razão, né? Ele tenta resolver os problemas pelo mundo da razão. A gente também na psicoterapia, a gente é muito tendencioso a querer ficar na teoria científica. A gente vai precisar dela, a gente precisa desse suporte dela, mas a gente também vai precisar de outros suportes também. Então, a estagnação é ajudar o paciente a simbolizar, a achar condições de criar essas simbolizações através da pintura, através dos sonhos. E quando ele traz, é interessante ele também trazer com a gente, e a gente tentar entrar naquela fantasia junto com ele, né? O que tem por trás desses símbolos, dessas criações, dessas pinturas, né? Porque isso vai, logo quando ele pinta ou quando ele simboliza, já vai quebrando as fantasias, né? Tira a força da fantasia, daquele conteúdo inconsciente que ele não estava conseguindo entender. E quando o terapeuta entra nesse processo fantasioso do paciente, de ficar falando, né, junto com ele, tentar interpretar aqueles símbolos, ele vai conseguir trazer para o paciente essa possibilidade de quebrar o poder da fantasia inconsciente que estava dominando a psique. E assim que, junto com o terapeuta, o paciente achar o sentido daquela fantasia, que fizesse sentido para ele, pronto, quebra a estagnação da psique. Claro, esse é um processo longo, então não vai acontecer tão certinho assim, vai acontecer durante todo o processo da psicoterapia, né? Então a gente fala, para que isso aconteça, eu vou dar algumas orientações também de como deve ser a postura do analista diante do paciente, né? E para que ele consiga fazer esse processo junto com o paciente. O Jung, então, ele levanta a questão do perfil do analista, de como deve ser o analista, como ele tem que se preparar também para fazer esse processo junto com o paciente. A primeira coisa, o psicoterapeuta tem que ser acolhedor, sem julgamento, tentar separar o que é dele e o que é do paciente, respeitar a individualidade do paciente, né? Entender que ele vai estar ali como indivíduo, que pode não ter os mesmos valores, princípios e percepção de vida ou de sociedade que o próprio psicoterapeuta tem. Então ele tem que fazer um processo de acolhimento incondicional. Ao mesmo tempo, o analista também tem que acreditar na psicoterapia, tem que acreditar que a psicoterapia tem validade, né? Tem que ter fé. Então, nesse processo, nessa técnica, senão também ele vai se sentir muito desmotivado. Ele também precisa ter empatia pelo paciente, ele precisa demonstrar empatia, ajudar o paciente também a ter empatia com ele, que é o que a gente vai falar de transferência lá na frente, né? Ao mesmo tempo, o psicoterapeuta precisa também ter interesse por esse aprofundamento na alma humana. Ele precisa ter genuinamente, naturalmente, esse interesse pela alma humana, pelas coisas da alma humana e tudo que envolve a experiência humana, né? E para isso também, ele não vai adiantar só técnica, ele precisa de técnica, ele precisa de conhecimento, ele precisa conhecer a teoria da psique, né, que envolve a psique,
mas ele não vai, ele precisa também conhecer além disso, ele precisa saber sobre outros conteúdos que envolvem a experiência humana, né? Sobre outras realidades, como a antropologia, culturas, história da humanidade, filosofia, tudo que envolve a experiência humana, tudo que é experiência humana, que envolve o ser humano, o psicoterapeuta também precisa procurar conhecer. Até porque estamos falando de uma psicoterapia que é a psicoterapia arquetípica, né? Que é simbólica. Então, quando você conhece o máximo que você pode sobre a experiência humana, você vai conseguir ajudar o paciente a entender os símbolos que tem por detrás e ao mesmo tempo você já está preparado para dar meio que um suporte para o paciente a respeito daquilo e até ampliar um pouco a consciência dele, porque você também pode trazer essas realidades para ele. Também é fundamental, Jung fala, e isso é recorrente, todo mundo sabe, que o próprio psicoterapeuta tem que fazer o processo de terapia com ele mesmo, junto a um outro psicoterapeuta, para conhecer a si sobre os seus conteúdos, tanto seus conteúdos internos, que são sombrios, né? Que são seus complexos, que são seus traumas, como também as suas capacidades, as suas habilidades e a sua forma de agir diante da vida. Senão, isso vai chegar lá na transferência, né? E você não vai conseguir ver os pontos cegos seus diante de coisas e conteúdos que o paciente fala. Então, isso pode acabar bloqueando a psicoterapia. E, ao mesmo tempo, ele ter essa sensibilidade, esse amor tão profundo pela análise com o paciente, que ele também perceber que através da análise com o paciente ele também vai conseguir ter um processo de autoanálise. Quando um paciente traz um conteúdo, ele não está falando só de si, ele pode também trazendo um conteúdo que diz respeito a você. Vamos lembrar da sincronicidade que o Jung fala na psicoterapia, também na psicologia dele. Então, o Jung fala também que o que vai envolver a psicoterapia também vai ter uma questão de tipos de pacientes, que são os pacientes que vão ali apresentar para a gente com alguns perfis muito específicos e que vai ajudar muito a gente nisso, né? Para a gente meio que, ao perceber isso, a gente saber com que tipo de personalidade que a gente está lidando e qual vai ser o viés que vai ajudar a gente a ter um vínculo bom com essa pessoa. Então, o que vai vir? Vai vir a questão uma coisa que é importante o psicoterapeuta procurar entender a individualidade do paciente, né? Respeitar essa individualidade, que aquela pessoa que está na sua frente é única, então você não pode tentar retratar ou repetir coisas que deu certo ou deu errado com outros pacientes, e também não tentar encaixar ela numa teoria muito rígida, porque a teoria ela é muito quadradinha para a teoria, mas ali na prática vai ter outras questões que o paciente está trazendo que não vão estar tão claras assim, nem vai estar tão ajustadas à teoria. Então, respeitar essa individualidade, que ele é um ser único diante de você, né? Então, também tem os tipos, o Jung trouxe alguns tipos muito específicos. O primeiro que ele falou do paciente que ele nota que é o paciente que tem uma espiritualidade. Ele vai falar do paciente espiritualizado ou não espiritualizado. Ele fala que o paciente espiritualizado, ele é aquele que ele já tem muito acesso à simbologia, porque geralmente os livros sagrados, eles falam da vida, eles falam da fé, do contato com o divino, de maneira muito simbólica. E isso ajuda aquela psique a criar associações sobre si próprio. Então, assim, esse paciente já vai te dar uma indicação, se ele for uma pessoa espiritualizada, que ele é uma pessoa mais disposta a fazer associações simbólicas e que ele é capaz de se aprofundar na própria alma. E isso é bom para a psicologia junguiana, né? Para a psicoterapia junguiana. Se o paciente não você precisa tentar fazer o contrário, você tentar ou ver se ele é capaz de quebrar essa defesa, de aprofundar-se através dos símbolos,
ou você entender realmente que ele é uma pessoa ou que é mais o mundo da consciência, ou é esse mundo muito racional, né? Muito da razão. Então você respeita também essa condição dele. Até para tirar um pouco da ansiedade que a gente traz quando psicólogos junguianos, de que, ou psicoterapeutas junguianos, de que todos os pacientes estão ali para um processo de totalidade, individualidade. Isso às vezes deixa o psicólogo muito ansioso, querendo fazer esse processo e não acontece. Então, isso precisa ficar claro. Outro tipo de perfil que você vai encontrar é o paciente, que é o paciente profundo, e o paciente superficial, ou seja, é mais ou menos parecido com essa pessoa também que é espiritualizado ou não. O paciente profundo é aquele que gosta das coisas, das profundezas da alma, ele gosta de tentar entender, de procurar conhecer, achar uma explicação de uma maneira mais profunda sobre a vida dele. Ele é aberto a ver essa simbologia, a tentar entender as coisas do inconsciente. O superficial não, ele é mais aquela pessoa mais do mundo da razão, ele é mais da consciência, ele quer uma coisa meio que sugestiva, né? Um tratamento meio que sugestivo e não um tratamento de aprofundamento, de uma dialética de profundidade, né? De um diálogo para profundidade. Ele quer mais quase que uma receita parecida com as orientações do behaviorismo, né? E da comportamental. E o Jung também fala dos pacientes que ele chama que é mais o perfil de personalidade, de tipos psicológicos, são o introvertido e o extrovertido. O introvertido, ele é aquele que ele vive da realidade interior. Então ele vai viver muito a vida numa percepção muito subjetiva. E ao mesmo tempo ele tem muita dificuldade social, ele se afasta mais da sociedade, não tem muito essa relação com a sociedade, né, e com o mundo da vida social. Na verdade ele é até meio desengonçado, vamos dizer assim, né, nas relações sociais. Já o que ele chama de paciente extrovertido é o que vive mais das relações sociais. Então ele vai ter uma relação mais objetiva com a vida dele, com a percepção de vida. A vida social dele vai ser muito boa, vai ser muito tranquila, mas isso também provoca um impacto com ele mesmo, que a tendência dele vai ser fugir de um contato com as suas verdades subjetivas, até com o seu mundo subjetivo, né? Que é diferente do paciente introvertido e extrovertido. E outro paciente que o Jung fala, e aí ele já entra numa questão de quase chegar a uma comparação que pode tender muito para a psicopatologia, que é do paciente coletivo e aquele, vamos dizer assim, um anticoletivo, que o Jung chamou de neurose pessoal, né? O coletivo é aquele que está aberto às experiências coletivas. Então ele vai estar toda aquela experiência arquetípica coletiva que a gente traz do inconsciente, ele se deixa levar por ela, até como uma questão de aceitar essas regras sociais, essa moral social, a cultura da educação que envolve ele. E todas as relações sociais e coletivas dele, ele vai estar se deixando levar por essa tendência já do próprio inconsciente coletivo, de exemplos de relação coletiva que ele traz dentro de si. E isso ele fica aberto até com uma condição para dar suporte à vida social dele, a viver em sociedade, né? Ele é aberto para essa vida social e coletiva e de vida em sociedade, porque ele aceita a viver essa relação com essa vida coletiva, do inconsciente coletivo também, que traz, né? Que é muito automático, que é muito natural para ele, e mesmo que seja inconsciente, ele se deixa levar por isso. Já o que o Jung chama de neurose pessoal, né? Do tipo neurose pessoal, neurótico pessoal, é aquele que ele é conflituoso com as regras sociais, ele não obedece às questões sociais e ele é muito resistente às regras sociais, à moral social e tudo que envolve essa realidade de coletividade. E isso pode chegar a um ponto de ele mesmo
dissociar, ter uma situação de dissociação ou fragmentação da psique, chegando àquele ponto de esquizoide ou esquizofrenia, né? Mas a gente precisa lembrar que esse conflito social que ele tem, na verdade, é um conflito com a realidade dele mesmo. E aí o Jung fala daquela questão que a gente precisa entender que o sujeito ele é um sistema e não uma pessoa separada com a psique separada, né? E às vezes também a gente precisa entender, também lembrar que alguns pacientes vão dar umas indicações para a gente a respeito de que tipo de abordagem psicológica ele se adapta melhor, né? A gente pode perceber isso, que alguns pacientes são mais tendenciosos àquela tipo de funcionamento da Gestalt ou freudiana, que dá muito poder às relações prazerosas da vida dele, ou aquela mais do tipo do Adler, que são pessoas que buscam o poder social, ou o jeito mais comportamentalista. Isso ajuda a gente a entender como que a gente pode criar um vínculo com essa pessoa e por onde que ela é capaz de entender sobre si próprio, né? Então, também a gente precisa entender que vai ter paciente que vai estar ali para buscar um aprofundamento da alma mesmo, das questões pessoais dele, e tentar ampliar a consciência, viver a totalidade dele e colaborar com o processo de individualidade dele. Vai ter outros que só vão vir na clínica, no consultório, só para ter um momento de desabafo, porque não tem ninguém para conversar, mas que precisa desabafar. E ainda tem um outro tipo, que é aquele que talvez vem só uma sessão, ou no máximo fica um mês, porque ele só quer vir falar sobre um problema específico que atormenta a vida dele, ele não quer se aprofundar e ele só quer colocar para fora, né? Tirar aquela coisa que incomoda ele há muito tempo dentro dele, colocar para fora e desabafar, como se fosse um processo de confissão mesmo, confessar tudo que tem a respeito daquele problema, né? E só quer falar daquilo, não quer falar de mais nada. E depois que ele desabafou, ele confessou aquilo, colocou para fora aquele problema dele, ele não tem mais nenhum problema que ele sinta uma estagnação ou tenha vontade de resolver, né? O outro tipo de paciente é a questão, o paciente que tem a questão das fases da vida, que é o jovem, né? Que o Jung chama do paciente que é sem problema e que está buscando ali aquele espaço na sociedade. Então toda a energia psíquica dele também vai estar muito voltada para esse propósito, até chegar na metanoia. Depois da metanoia, que é a metade da vida, começa o processo contrário, que é o processo de uma busca interior, que o paciente tem muitos problemas, né? Mas que ele não busca mais arduamente esse espaço na sociedade, porque ele já tem. Então, o processo do jovem, da criança, o Jung fala que é aquele processo do nascer do sol, né? É como se a criança fosse, o jovem, vai vindo como aquele processo de nascer do sol até a metanoia, que é onde o sol está mais claro, e o adulto já vai ver o processo oposto, que é o processo de pôr do sol, né? Que é a mais introvertida, de estar chegando mais no sentido de fim da vida. E os aspectos importantes da psicoterapia que a gente vai falar é da abreação, né, que o Jung fala que é aquele momento de catarse e que o paciente precisa desse momento para conseguir ampliar a consciência dele. Então, essa ampliação de consciência vai depender, às vezes, dessa relação, dessa situação muito emotiva de reviver algumas situações traumáticas. Então, o psicoterapeuta tem que estar aberto para isso. E isso pode servir como cura, mas não só isso, né? Esse não é o único processo que vai curar, ajudar o paciente a curar um trauma, mas é também isso. E esse processo, toda a psicoterapia, ele é envolvido muito pela questão da fala. O Jung fala que o falar ajuda muito a pessoa a se estruturar e ir descarregando também toda a carga afetiva e emocional que tem sobre algum conteúdo.
Isso vai ser tanto para situações traumáticas de complexo, quanto também de sombra e até mesmo das fantasias na hora da interpretação, né? E outra questão que também envolve a psicoterapia, que é importante a gente lembrar, é a questão da resistência, né? A gente entender que essa resistência vai estar envolvida com muitas coisas que vão estar envolvendo o paciente ali, sobre ele mesmo e até sobre o próprio psicoterapeuta, né? Ele vai trazer pontos cegos também que o terapeuta não enxerga em si, e de repente ele não está ajudando o paciente porque ele não consegue lidar com aquele mesmo tipo de situação de antes da vida dele, que tem na própria psique do psicoterapeuta. Mas a resistência também a gente precisa respeitar no paciente, porque pode estar indicando que é um conteúdo que para ele é muito assustador e que ele não se sente ainda preparado. Então o psicoterapeuta vai entrar como aquele que vai tentar dar esse suporte para encorajar ele a entrar em contato com aquela situação de vida, aquele conteúdo que assusta ele. Então a gente precisa entender isso, né? E ao mesmo tempo, conteúdos que a pessoa não consegue trazer ou não abalam o inconsciente, então deixa quieto também, né? O psicólogo precisa, o psicoterapeuta precisa entender isso, que às vezes se ele percebe um conteúdo que o paciente não está trazendo, deixa quieto, porque de repente aquela inconsciência não está ainda preparada para lidar com aquilo. E se você levar, você vai desestruturar o paciente, né? Outra questão que a gente traz é a questão da transferência. A transferência do paciente, que traz muitas projeções sobre o psicoterapeuta. Então você precisa estar atento aos que tipos de projeções que ele traz sobre você enquanto terapeuta, né? Geralmente as primeiras projeções vão estar relacionadas às relações afetivas iniciais dele, que é com a mãe, com o pai e com os irmãos, né? Mas geralmente de sexo oposto. Então a mulher vai trazer as relações com o pai e com o irmão, o homem vai trazer a relação com a mãe e com a irmã. Então vai projetar esse tipo de relação para o psicólogo. Mas também vão ter as projeções de situações de vida dele e de conteúdos dele. E uma coisa que é importante também é que a transferência vai ter uma relação com o que o Jung chamou de rapport, que é da relação, a transferência vai estar tentando promover uma relação de confiança e de compreensão, ter uma intimidade maior, de ser alguém que ele se sinta tão íntimo que ele consiga falar de todos os conteúdos que incomodam ele, por mais íntimos que sejam. Então, isso é também o que o rapport tenta fazer, que é essa ligação de confiança, essa relação de compreensão inabalável e de intimidade com o psicoterapeuta. E quando a gente fala de psicoterapia relacionada à alquimia, o Jung levantou a questão de que vai ter alguns processos parecidos com a alquimia. Primeiro que a psicoterapia o Jung relaciona ao processo da obra alquímica, né? É todo aquele opus que vai se mover ali, que vai acontecer dentro do paciente, da psique do paciente, e que o psicólogo pode estar atento. Outra coisa é que o setting é como vaso alquímico, é aquele suporte, é aquela estrutura que está ali para fazer acontecer a obra alquímica, né? As etapas, primeiro o paciente vai chegar na etapa de Nigredo, né? Que está tudo um caos, que está tudo escuro para ele, e que esse caos vai possibilitar essa coisa, de relação de opostos, porque os opostos que ele consegue ver está tudo separado e está tudo muito sem relação. Então a psicoterapia vem para promover essa calcinase, por mais difícil que seja, mas também a solúcio, que vai conseguir unir os opostos de maneira harmoniosa dentro do inconsciente do paciente, né? E da própria percepção de consciência dele sobre si próprio. E isso vai promover o que o Jung chama também de poder unir de maneira hermética, né? Que seria o próprio poder do Mercúrio, que cria, né, essa possibilidade de ligação harmoniosa e até mesmo luminosa de conteúdos internos, que vai trazer consciência, vai trazer tranquilidade para o paciente, né? E por outro lado, uma coisa que é importante nisso tudo, o Jung falou que é a relação do terapeuta com o paciente. Isso é fundamental para a psicoterapia.
Não adianta a gente falar de tudo isso se o paciente e o psicólogo, o psicoterapeuta não tiverem uma boa relação, porque a empatia, o contato íntimo, as experiências de troca de interpretação, de ligação, de percepção, os insights do paciente, o retorno do psicólogo, o compromisso de ambos vai fazer toda a diferença ali, a empatia, o respeito, sem levar condições morais, sem pré-julgamentos, é fundamental para que a psicoterapia aconteça bem. Muito mais importante do que tudo isso que a gente falou, né, é a relação terapêutica entre paciente e psicoterapeuta, né, entendendo que ali não vai ser só uma transformação do paciente, porque ali vai ter um sistema, né, dois sistemas que se encontram, né, que o Jung fala, porque a gente não pode ver o paciente só como trazendo a percepção de psique dele, porque aquele paciente não vive isolado, nem o psicólogo vive isolado. Existe uma realidade interna, mas existe uma realidade externa também. E essa realidade externa vai interagir com esse paciente, né? E a realidade interna dele vai interagir com a externa. E o mesmo acontece com o psicoterapeuta. Então, esses dois sistemas vão estar se relacionando. E aí o Jung fala, e tem a ver com a transferência também, né? Fala que a relação terapêutica também está envolvida no que ele fala nessa frase. Quando duas substâncias químicas se ligam, ambas se alteram. Então, tanto o psicoterapeuta quanto o paciente vai estar se transformando nesse encontro entre os dois ali, nessa conversa, nesse debate de diálogos, de encontros de vida que os dois estão experimentando na vida. Então, lembrando também que nessa situação toda a gente vai estar vivendo também experiências de participação mística, né, que são as experiências místicas, né, que o paciente vai trazer nesse sentido de que o que acontece fora também acontece dentro tanto da psicoterapia quanto do mundo interno dele. E o que acontece dentro da psicoterapia, do mundo interno do paciente, também acontece fora da psicoterapia e também na realidade externa do paciente, como ele funciona ali. Então seria isso, né, que a gente tem a falar, e que todo esse processo vai ser um processo aí de encontro de almas e de muito acolhimento, e um processo que pode acontecer com o conhecimento do psicoterapeuta e essa disposição do paciente em querer compartilhar a realidade interna dele e da vida e da alma dele, e que o psicoterapeuta precisa estar preparado para ser esse candinho, né, que o Jung fala da alquimia, ser esse vaso alquímico que vai acolher, que vai receber essa vida, esse ser humano e essa alma que está estagnada.